Olá, bem-vindos ao canal Conexão Criança. Eu sou a Teresa Frati, psicanalista e orientadora educacional. E neste canal vamos discutir, vamos conversar sobre ferramentas na comunicação com o infantil, com a nossa criança. Como esta educação infantil, que depende tanto de nós, ela pode ser feita da melhor maneira possível, para que essa nossa criança, para que esse nosso infantil, ele tenha uma base emocional equilibrada. E tudo isso depende da nossa comunicação, depende das ferramentas que usamos com essas crianças, de como nós alcançamos estas crianças, de como nós falamos com elas. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a criança 2.0. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a criança 2.0, dessa criança que tem vivido na era da tecnologia, nesse mundo digital. Hoje vivemos no mundo digital, vivemos num mundo onde o modo de pensar, de agir, de sentir, ele mudou. Ele mudou porque vieram essas novas informações, vieram essas novas aquisições de conhecimento. Precisamos nos reinventar, precisamos aprender. Eu, na minha idade, precisei me esmerar muito para aprender a mexer em celulares, para aprender a mexer em computadores. E aí, vocês imaginem a criança que vive isso desde pequena, que já nasceu nessa era, a facilidade que ela tem, e é um mundo que ela conhece. Se por um lado, antigamente, tínhamos muitos ganhos sociais no pular amarelinha, no brincar na rua, no fazer aquele carrinho de rolimã com o avô, hoje as brincadeiras mudaram muito. Hoje as brincadeiras, os jogos são online, né? Os computadores hoje são online. E essa criança, ela está nesse mundo e perdeu um pouco dessa essência infantil. É óbvio que ela foi se modelando a esse mundo moderno que se apresenta. Porém, essa essência infantil das brincadeiras, do falar, do pular, do cair, do se machucar, de ter aqueles ralões no joelho, se perdeu um pouco. E é essa criança que hoje nós buscamos resgatar, porque nós entendemos que essas aquisições, que nessas brincadeiras infantis, essas crianças têm grandes aquisições. Essas crianças acabam trazendo grandes ganhos emocionais, que muitas vezes um tablet não traz para ela. Nós entendemos e sabemos também o quanto a pandemia nos privou dessas relações sociais. Vocês imaginem a criança de 4 a 6 anos, numa fase da educação infantil, da educação escolar, extremamente importante, que é a alfabetização. Ela ficou 2 anos dentro de casa e ela perdeu essa socialização, ela perdeu esse olhar, ela perdeu esse relacionamento com a professora, ela perdeu essa fase de aquisição de uma forma natural. A criança precisou aprender a lidar com as plataformas digitais, as professoras tiveram que aprender a dar aula e os pais também tiveram que aprender a ensinar os seus filhos através do computador, através dessas aulas. Então, olha só que mesmo vindo todo esse conhecimento desse tempo, o que a pandemia trouxe. Mas muito mais do que isso, junto com toda essa tecnologia, a pandemia nos deixou em casa, nos prendeu 2 anos. Se por um lado nós ganhamos muito nas relações familiares, as crianças com os pais, a família em si se tornou mais próxima, claro que haviam algumas brigas, né? Porque o relacionamento, o cotidiano era intenso. Por outro lado, essa criança que ficou muito tempo em casa com essa mãe, com esse pai, ela perdeu algumas aquisições básicas. Porque olhem só, essas crianças estavam ali 24 horas com esses pais que ora trabalhavam,
ora cuidavam, ora faziam a comida, então que se dividiam nessas várias funções. E tentando agilizar isso, os pais acabavam dando às crianças, fornecendo melhor, facilitando para elas essas questões diárias, como por exemplo comer, né? As crianças começaram a comer no sofá, assistindo televisão, enquanto o pai ou a mãe davam a comidinha na boca para agilizar esse processo, ou muitas vezes as mães estavam alimentando essa criança, mas trabalhando no computador ao mesmo tempo. Foram tempos bem complicados, tempos difíceis, né, para todos nós. E esta comunicação com a criança, ela passou a ficar um pouco menos intensa, um pouco menos com variedade de vocabulário. Então, essa criança 2.0, ela começou a se inteirar muito do vocabulário digital. Essas conversas com os pais começaram a ser muito simples, muito diretas, como eu disse, muito objetivas, usando pouquíssimas palavras. Esses pais, eles, nesse afã de estar com essas crianças, supriam a todo momento o desejo dessas crianças. Novamente dizendo, né, quer seja alimentar ou quer seja brincar ali, inventar uma brincadeira, e em momentos de estresse ou do próprio cansaço dessa convivência intensa, assistindo televisão junto, mas sem grandes trocas emocionais, né? E aí, essa criança perdeu algumas aquisições, algumas competências básicas do dia a dia. Perdeu, muitas vezes, a capacidade de fazer algumas coisas sozinhas, porque os pais precisavam estar ali estudando com eles. Se dentro da escola a professora trabalha essa autonomia, os pais, muitas vezes, não conseguiam, e é óbvio, é entendível isso, né? Conseguimos entender que eles também não tinham ou não detêm essas ferramentas do ensino. Então, eles também foram criando, eles foram se reinventando. Aquela famosa frase que ouvíamos do pai, né? Fazendo como vai dando. E essa criança foi ficando cada vez mais informatizada, cada vez mais digitalizada. Hoje, antes de eu preparar essa aula aqui com vocês, né, essa pequena palestra, eu conversava com algumas crianças perguntando quais são as brincadeiras que elas mais gostam. Faça esse teste, se você perguntar para os seus filhos, para os filhos dos seus amigos, para os seus sobrinhos, mesmo para os seus pacientes de consultório, para os seus alunos, as respostas vão ser sempre jogar videogame. Mas você tem amigos? Sim, eu jogo online. Vai ser brincar no tablet, fazer joguinhos no celular da mãe. Então, esta criança saiu um pouco daquelas brincadeiras tradicionais que eram tão gostosas e que aprendíamos tanto nessas brincadeiras. O pular amarelinha, o brincar de pega-pega, o pique-esconde, o balança-caixão, e ainda quando maiores brincávamos lá do carteiro tem carta, né? Para ver pera, uva, maçã, salada mista, para a gente ficar próximo daquele menininho que a gente gostava mais. Perdeu-se um pouco dessa inocência, dessa infantilidade. Eu vejo hoje as crianças, principalmente aqui na clínica, muito mais ligeiras, vamos dizer assim, e com muito ganho de vocabulário. Porém, o que eu vejo também é que esses vocabulários não têm também um entendimento. Muitas vezes as crianças estão falando algumas palavras, mas elas mesmas não entendem o que elas estão falando. Então, vocês percebam o que eu sinto, né? Não sei se vocês sentem isso também, um desconforto emocional, como se estivéssemos andando naquele chão meio de lama, que a gente vai pisando com muito cuidado,
com medo de escorregar. Então, essa criança que ficou dentro de casa há muito tempo com esses pais, elas perderam um pouco dessa capacidade de criar, de fazer, mesmo os pais se esmerando em criar, em brincar de ciências, em transformar garrafas PETs em brinquedos. Muitos pais fizeram isso, mas muitas crianças também ficaram dentro de casa presas ao computador, aos tablets, às televisões, aos videogames. E aí, hoje, essas crianças estão de volta no seu relacionamento social, dentro da escola. E aí, como é que nós, adultos, vamos lidar com isso? E para a gente entender como fazer esse relacionamento, a gente precisa entender um pouquinho da personalidade dessa criança e entender o que é personalidade. Se nós formos aí pegar o conceito de personalidade, o que nós podemos dizer, né? Que a personalidade, ela é um conjunto de características psicológicas que determinam a maneira de pensar, de ser, de agir e de sentir de cada indivíduo. São nessas relações sociais que começam dentro de casa, dentro da psicanálise para Freud, a primeira relação social da criança é a família. E aí é nessa relação social que nós vamos construindo essa personalidade. É nessa construção das relações sociais que vai se formando a personalidade da criança. A criança nasce, eu falei no nosso vídeo passado sobre fazendo a comparação do celular. A criança nasce como um celular e pouco a pouco nós vamos colocando as nossas informações, assim como você vai baixando no celular as suas informações. Então nós vamos dando a essas crianças informações, vamos passando conceitos, que aí primeiramente são os conceitos da família. E depois dessas relações sociais que vão formando, né, essa estrutura da personalidade da criança, essa criança começa a se socializar na escola, nas igrejas, num âmbito maior da família, casa de avós, tios, festinhas de aniversário. Então, essas relações sociais que vão se construindo também vão interferindo nesta formação dessa personalidade que vai também se construindo, que vai também se formando. E aí, como é que nós temos essa criança de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 a 10 anos, que ficou 2 anos construindo esta personalidade dentro de casa? Como disse um pouquinho, né, anteriormente, essas crianças dentro de casa, elas foram mais vistas pelos pais, mas porém também muito mais supridas imediatamente. Mãe, eu quero comer. Mãe, me faz uma pipoca. Mãe, eu quero bolacha. Eu me lembro das mães falando que não venciam dar comida para as crianças na época da pandemia. Mãe, eu quero brincar, brinca comigo. Então, essas crianças que estavam muito tempo, 24 horas, dia a dia com esses pais, foram sendo supridas a todo momento, no momento delas. E aí, o que acabou acontecendo com essas crianças? Elas acabaram se empoderando. Elas acabaram, esquecendo, ou melhor, não esquecendo, não trabalhando as questões das regras. Então, hoje, o que nós vemos dentro da nossa sociedade, quer seja escola, no consultório, como eu disse para vocês que, né, eu atendendo os pais, eles trazem a dificuldade que eles estão tendo em que essas crianças tenham limites, em que essas crianças sigam regras, em que essas crianças respeitem o amigo ou respeite o próprio pai e a mãe.
E dentro da escola, essas professoras também têm trazido para mim que estão com dificuldade de uma criança muito infantilizada, de uma criança que tudo chama a professora, que ela não levanta mais para pegar o próprio lápis que caiu no chão, que ela não pergunta, porque ela acha que a professora tem que estar à disposição dela, que a professora está conversando ou respondendo a questão de um aluno e essa criança já está ali insistentemente querendo a atenção dessa professora. Então essas crianças 2.0 estão imediatistas. Por quê? A própria questão digital já nos traz as coisas muito rápidas. Eu digito no celular, já aparece, eu quero colocar no Waze um caminho, tudo é muito rápido. Então essas crianças se tornaram também crianças muito imediatistas. E aí estamos convivendo com essas dificuldades. Porém, a boa notícia, né? Nem de tudo é tão mal. Nós temos tempo ainda de trabalhar essa criança que veio para esse sistema escolar depois de 2 anos, que está dentro da escola, que está dentro da sua casa, num ritmo do dia a dia do pai que vai trabalhar, da mãe que vai trabalhar, de quem busca a criança, de quem deixa essa criança na escola. Então, essa criança que nós trabalhamos aqui de 0 até os 10 anos, mas falando mais especificamente de 1 a 10 anos, ainda temos tempo hábil de trabalhar. Por quê? Como falávamos em personalidade, que é construída nessas relações sociais, sabemos que a personalidade de uma criança, ela vai se fechar, ela tem um encerramento dessa estruturação mais ou menos aproximadamente entre 9 e 10 anos. Por quê? É antes disso que a criança vem passando por todas as fases infantis, por todas as fases psicossexuais que vão nos determinando, ou melhor, que vão determinando nessa criança essa estruturação da personalidade. Então, a criança ao nascer, que logo ela é suprida pela amamentação, pelo cuidado dessa mãe, por essa mãe que faz a troca, por essa mãe que é uma mãe suficientemente boa, que acolhe. Então, o prazer dessa criança está voltada toda para o oral, porque a criança chora, a mãe amamenta, a criança chora, a mãe cuida. E é neste momento desta oralidade que a criança tem a comunicação com a mãe como? Com o olhar, com o ouvir a voz, com o sentir o cheiro. É aí que ela vai identificando este objeto que cuida dela. Porque até então, essa criança, ela tem uma ideia que a mãe é um prolongamento dela. Não que a mãe é um ser e ela é outro. Ela vem aí para uma fase muito narcisista de que a mãe está a todo momento para ela. Então, é muito importante essa fase, essa presença da mãe, esse cuidar. Por isso que eu digo sempre para as mães, né? Tenha o seu momento de adaptação. Sente no seu local só você e o seu filho para amamentar. Olhe para ele quando você está amamentando. Tenha essa troca. Tenha a troca do afeto. Acolha o seu filho. Eu fico enlouquecida quando eu, por um acaso, estou no shopping, no meio daquela multidão, daquela bagunça toda que eu particularmente já não consigo, já não gosto. Vocês imaginam a mãe que senta na praça de alimentação para dar uma mamar para o filho e joga uma fraldinha na cara do filho para não expor o seio ou a própria amamentação. Olha o que essa mãe faz, ela bloqueia essa comunicação. E esta comunicação, ela é muito importante nessa estruturação da personalidade. Depois da fase oral, conforme a criança vai
amadurecendo, ela vai alcançando o tempo dela de maturidade, o que vai acontecendo? Ela vai passando por outras fases. Ela vem aí na fase do controle dos esfíncteres, o controle do xixi e cocô. E vocês querem ver como é que a mãe é controlada pelo xixi e cocô? Como a criança consegue controlar o chamar a mãe para perto dela, o controlar essa atenção da mãe pelo xixi e cocô? Olha só, aquela mãe que dá a papinha para a criança, depois limpa, lava a boquinha, dá a aguinha e troca a camisetinha que sujou e limpa o bumbumzinho da criança e limpa a mãozinha, ou seja, cobre essa criança de todos os cuidados e fala, agora você fica ali enquanto a mamãe vai almoçar. E aí esta criança vai ao banheiro fazer o cocôzinho dela após o almoço. E eis que essa mãe está almoçando e de repente ela ouve, mãe, vem me limpar. Olha só, é através do fazer o cocô, do reter, do fazer o xixi na fralda, às vezes na cama, que a criança começa a controlar esta mãe. Que é uma fase muito importante também, porque é ali que a criança vai aprender com esta mãe, a princípio, com a mãe, o que ela pode ou o que ela não pode. É ali que ela vai trabalhar a segurança. Também importante para esse crescimento, para esta formação da personalidade. E depois, com outras fases naturais, dessa relação edipiana que nós dizemos, aonde entra o pai nesta relação, porque aí a criança começa a se desligar dessa mãe, buscando aí uma autonomia melhor, começa a entender este papel do pai nesta relação e esta criança vai formando essa personalidade, vai estruturando através de todas essas fases, que são fases que o que tem de incomum em todas essas fases? O relacionamento social, o relacionamento da criança com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os avós. Então, é nesses relacionamentos sociais que a criança vai se estruturando. E aí, com 8, 9, até às vezes se estendendo aos 10 anos, dependendo muito da criança, é onde vai se fechar essas fases da infância. Todas essas fases que a criança precisa passar, ela vai se fechar. E aí, esta criança, ela começa a sair desta infância, participar aí, colocando o pezinho numa adolescência, e ela vai com todas essas aquisições que ela fez ali, né? Estruturou a basezinha da personalidade dessa, ela vai somente amadurecendo este processo. Então, olha a importância das crianças que ficaram na pandemia, dentro de casa, dentro dessa estruturação dessa personalidade. Que essas crianças estão retornando hoje, né? Após 2 anos em casa, para essa relação social, para esse convívio, com alguns lapsos nessa formação, nessa estruturação. Então, foram crianças que não trabalharam muito, por exemplo, a autonomia. Ah, Teresa, mas durante a pandemia eu ensinei meu filho a lavar louça, eu colocava ele, mas quantas vezes você acelerava esse processo para tudo acontecer rápido? Porque ele atrapalhava ali o dia a dia. Eu entendo que muitas vezes a gente precisa mesmo, né? Saindo de casa de manhã na correria, filho, pega a mochila, fulano, olha o lanche, ai, daqui a agenda, para no farol, assina a agendinha. Olha a loucura que nós vivemos. E é aí que a gente tem que ter o cuidado. Acorde um pouco mais cedo. Se eu acordo às 6h30, acordo às 6h15. Fico um pouco mais com essa minha criança 2.0, que eu também não posso criá-lo numa bolha. Ele precisa ter essas aquisições dessa era digital, porque faz parte do mundo em que vivemos. Mas nós, adultos, não podemos deixar de lado este relacionamento direto, este olhar no olho, esta troca, esse estar junto. Então, esta criança
precisa de um tempo com você em casa, precisa de um tempo, professor, ela precisa de um tempo com você para que ela vá formando aquele solo, para que ela vá estruturando aquela personalidade que está com alguns buraquinhos. É neste momento que se faz importante essa comunicação nossa. É neste momento que essa criança 2.0 totalmente digitalizada, cheia dos iPads, dos celulares, dos videogames, é nesse momento que ela precisa do seu olhar. No café da manhã, sente com ela, com calma, saia 5 minutos mais cedo, vá conversando com a sua criança, vá estimulando conforme você vai andando de carro. Olha aquele passarinho, olha que linda aquela árvore. São essas estimulações básicas do dia a dia que vai melhorar, o vocabulário dessa criança, que vai ampliar essa fase do falar, que vai ampliar esta troca. Então é muito importante que vocês estejam, que percebam a importância desse relacionamento. Eu sei que os pais hoje e as mães dentro do mercado de trabalho, elas precisam estar mais tempo trabalhando. Mas o que tem acontecido? O que eu tenho visto? As crianças chegam em casa, os pais logo 6h30, 7 horas estão chegando, e aí eles logo vão abrir o computador. Peraí que eu vou responder aquele e-mail que não deu tempo, a mãe já vai fazendo a comida, enquanto já enfia um banho, tá tudo muito acelerado. Calma, desacelere. Chegou em casa com o seu filho da escola, ou seu filho já está em casa e você está chegando, deixa as coisas do trabalho, respire fundo, vá tomar um banho. Nesse banho, respire, agradeça o seu dia, vá se energizando de coisas boas. E aí sim, você vem para o relacionamento com o seu filho. Você sai dessa loucura do trabalho, deixa essa loucura do trabalho do lado de fora. E aí você vem interagir com a cabeça literalmente limpa. Fique ali meia hora, 40 minutos. Eu não estou falando de tempo, estou falando de conteúdo, estou falando de qualidade. Meia hora que você consiga ali partilhar com o seu filho, para ele vai ser um ganho muito grande nessa era. E como é que no dia a dia eu vou estar atento a tudo isso? Primeiro de tudo, ative em você o gatilho da observação. Primeiro, a autoobservação. Como é que você tem se observado? Você tem chegado corrido do trabalho? Você chega correndo, já liga o computador ou já pega o celular para continuar aquele trabalho que não deu tempo? Como é que você tem chegado do seu trabalho? Como é que você chega para fazer o jantar, que é um momento de tanto carinho, que é um momento de tanto amor, de tanta acolhida? Como é que você tem preparado o jantar da sua família? Correndo? Cozinhando rapidinho? E cadê aquele seu momento de relaxar? Então, ative o gatilho da autoobservação. É a autoobservação que vai te ajudar para esse segundo tempo, que é observar a sua criança. E aí, quando você observar a sua criança e perceber que ela está gritando, que ela está fazendo bagunça, que ela larga tudo espalhado e não recolhe, você acha que ela está fazendo aquilo porque ela sabe, porque ela tem consciência? Não. Ela só está querendo se comunicar com você. Ela está querendo mostrar para você que ela precisa de você naquele momento, que ela precisa do seu olhar, que ela precisa da sua atenção. Então, essa criança 2.0 precisa estar com você. Ela precisa, sim, das questões tecnológicas? Precisa. Mas ela precisa de você. Ela precisa desta troca, desta comunicação. E aí, depois que você ativou o gatilho da observação, o que é que você vai fazer? Você começa a pensar, puxa, eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu vou chegar todos os dias, vou tomar o banho que eu vi lá no canal Conexão Criança, que a Tereza falou, vou relaxar e aí eu vou brincar
com a minha criança. E aí eu vou sentar, eu vou trazer o meu filho, eu vou cozinhar junto, vou pedir para minha filha pôr a mesa. Eu vou fazer desses momentos, mesmo que curtos, mas eu vou fazer desses momentos os melhores momentos do dia. Eu vou fazer este fim de tarde, esta noite, ser divertida, ser gostosa com as minhas crianças, com os meus filhos, com os meus pacientes que chegam no consultório, com o seu aluno que chega na escola. Pare de chegar para dar aula correndo, esbaforida. Sair 10 minutos mais cedo de casa. Receba o seu aluno calma, pleno, feliz. Faça o dia a dia na escola ser divertido, ser uma coisa boa. E aí, depois que eu tive esse pensamento, eu preciso colocar esse pensamento, eu preciso colocar os meus pensamentos em ação. E aí é que vem a cereja do bolo. Eu preciso ter consistência em colocar estes pensamentos em ação. É a consistência, é o fazer, é o refazer, é o não perder a mão, é o não desistir que vai fazer as nossas crianças introjetarem esse dia a dia tão saudável, aonde elas estão formando, né, como um bowl. Elas estão colocando tudo dentro desse bowl para estruturar a personalidade. Então você precisa ter consistência. E o que é ter consistência no processo de educar? Ter consistência no processo de educar é fazer 1000 vezes a mesma coisa. É você determinar uma coisa. Eu vou chegar todos os dias, eu vou tomar banho antes de eu ir de encontro com o meu filho, antes de eu me sentar, antes de eu abraçá-lo. Se você combinou isso com ele, filho, você espere eu chegar, eu tomar banho e nós vamos sentar 5 minutos para brincar, faça todos os dias. Não adianta você planejar 1000 coisas. Ah, eu vou sentar para brincar, depois eu vou assistir televisão, depois eu vou jantar, depois eu vou contar uma historinha. E fazer 1000 coisas uma vez. Consistência é você planejar uma coisa e fazer essa coisa 1000 vezes. Não é você planejar 1000 coisas e fazer uma vez. Planeje com seu filho uma coisa, mas faça esta coisa regularmente. Planeje com o seu aluno uma regra e faça esta regra acontecer todos os dias. Lembrem, no começo hoje do nosso vídeo, nós falamos que as crianças precisam aprender regras e não é de um dia para o outro, é repetindo, é fazendo, é tendo consistência no processo. E para tudo na nossa vida nós precisamos de consistência. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, com as nossas crianças, com os nossos sobrinhos, com os nossos familiares. Então, olha aí, a autoobservação, ação do pensamento e consistência. E aí, para fechar esses 3 pilares, eu preciso fazer tudo isso com amorosidade. Não estou falando de amor. Amor eu sei que vocês têm pelos filhos de vocês e sei que tem de sobra. Mas o que é fazer esse processo com amorosidade? Fazer este processo com amorosidade é entender que ele leva tempo, é ter paciência, é fazer com vontade, é não desanimar, é saber que você vai precisar falar o não e que o não dói. E dói muito falar não, mesmo porque, vai falar o sim é mais fácil, pode fazer, pode comprar, não precisa ir. Não é? É mais fácil você permitir, mas você dar um limite é difícil. E aí eu vou te falar, dar um limite dói, falar o não dói, mas o não, ele é muito importante. E se você sabe falar o não, a sua criança vai entender. Se você sabe como dizer um não, a sua criança vai te responder positivamente nesse não. Entendam que o não é muito educativo. Dar o não para o seu filho, para o seu paciente de consultório, não permitir que ele leve a sessão. Você vai conduzindo a sessão
sutilmente. Você vai conduzindo o seu filho, você vai falando não para ele sutilmente. Saiba falar o não. Mas primeiro, se observe. Você sabe ouvir o não? Quem não sabe ouvir um não, não sabe falar o não. Então olha como a gente também precisa treinar o ouvido. Treine o ouvido, saiba escutar o seu filho, saiba valorizar, saiba olhar para as dores dos seus filhos, para os anseios, para os desejos. Porque tudo isso é aquisição de personalidade. E aí pode vir criança 2.0, 4.0, 6.0, 10.0. Se ele tiver essa estrutura de personalidade vinculada com você, professora, na qual o aluno projeta a mãe, na qual ele projeta todo o afeto, na qual ele projeta todo o desejo de ser desejado, de ser cuidado, no seu paciente, que também está ali numa relação de transferência, esperando de você este acolhimento, este holding seguro. Então, olha como o papel do adulto, claro que dos pais primeiramente, e depois os nossos papéis de professores, terapeutas, médicos, dentistas, de todos os profissionais, de todos os familiares que se relacionam com a criança, como esse papel é importante. E aí, por último, eu gostaria de deixar para vocês algo muito importante. Não se culpem se até agora não souberam fazer. Não se culpem se ouvindo esse vídeo muitas vezes você fala: meu Deus, como eu errei, como eu pude errar tanto. Não se culpe por isso. Mantenha a sua conexão. Mantenha a sua conexão com a sua criança. Mantenha a sua conexão com a escola onde seu filho estuda. Confie no processo da escola. A escola é uma continuidade da casa e muitas vezes a casa é uma continuidade da escola, porque a gente tem crianças que chegam na escola às 7 horas da manhã e vão embora às 7 horas da noite. Muitas crianças passam muito mais tempo na escola do que em casa. Então mantenha-se conectado, você, filho, escola, pai, família, nessa parceria, nessa troca, nesta comunicação. É a comunicação do amor. E não se culpem se vocês não fizeram até agora desta maneira. Hoje, vocês sabem, vocês têm ferramentas, 3 ferramentas importantes: gatilho da observação, ação do pensamento, consistência. Não percam essas ferramentas. Observe, se auto-observe, observe a sua criança. Pense, planeje, coloque em ação e tenha consistência. Faça, faça e faça. E não pare de fazer. Faça uma coisa 1000 vezes. Não faça 1000 coisas uma vez só, que isso não tem frutos saudáveis. A criança vai se confundir. Se você dá um foco para ela, se você dá um norte para ela, ela vai trazer isso para a personalidade dela. Ela vai sedimentar a personalidade dela num terreno forte, num terreno bem adubado. E quem aduba esse terreno é você, adulto. Então, cuide da sua criança interior. Entenda que a criança não é um prolongamento das nossas dores, da nossa criança interior. Se auto-observe, ensine, faça, planeje, coloque em ação. Um planejamento sem ação é apenas um planejamento. Planejamento tem que ter data. Coloque datas. Nesta semana nós vamos fazer isso. Em um mês eu quero que meu filho esteja fazendo isso. Coloque metas, coloque datas. As suas metas precisam datas. Metas sem datas são apenas sonhos, são apenas coisas escritas no papel. Então, trabalhem nesse relacionamento. Entendam hoje que sim, temos a criança 2.0 e que sim, é importante essa criança ter essas aquisições,
porque é o mundo que vem pela frente. Mas entendam que a base da personalidade, que a estrutura da personalidade, que esta formação da personalidade é você, adulto, é você, professora, dentro da escola. Faça sempre, mantenha a conexão. E eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Eu ouvi outro dia uma história falando de conexão, manter a conexão com o seu filho, que numa reunião de uma escola bem afastada, uma escola muito simples, né? De periferia, a diretora fez uma reunião com os pais falando dessa questão, dessa relação, desse relacionamento pessoal, falando do quão é importante essa fase com a criança, do quão é importante este relacionamento, porque ela estava vendo essas crianças muitas vezes perdidas, sem a intervenção desses pais. E foi então, nessa reunião, que um pai, muito simples, dentro do seu conhecimento, né, dentro da grandiosidade da sua simplicidade, levantou e falou para a professora, para a diretora, perdão, que o tempo estava muito difícil, que ele precisara ter arrumado outro emprego, porque a situação estava muito difícil. A esposa ficava em casa tentando cuidar dos filhos, mas esse pai, quando ele saía de manhã, muito cedo para trabalhar, o filho ainda dormia. E quando ele já voltava, cansado do trabalho tarde, o filho já dormia. E aí esse pai chegava e dava um beijo nesse filho, querendo sentir aquele contato. Mas ele precisava saber que esse filho percebeu que ele estava ali, saber que esse filho sentiu a sua presença. Então o que ele fazia? Todas as noites, quando ele chegava do trabalho, ele ia beijar esse filho e ele dava um nó na pontinha do lençol desse filho. E esse filho, quando ele acordava de manhã, ele logo colocava a mão na ponta do lençol. E ao sentir aquele nó, aquele menino se engrandecia de amor, pois sabia que aquele pai estivera ali. Rapidamente ele desfazia o nó e ansioso ficava durante o dia para esperar o nó da noite. A diretora se emocionou com a história, aliás, todos ali foi um exemplo. E aí, após a reunião, a diretora foi conferir os pais presentes e quais eram as crianças. E para uma grande surpresa da diretora, ela verificou que o filho daquela pessoa simples, mas muito grande no seu relacionamento familiar, no seu afeto, que aquele menino, filho daquele pai, era um dos melhores alunos da escola, em nota e em comportamento. Era um dos alunos mais equilibrados emocionalmente da escola. E aí eu te pergunto hoje, qual é a conexão que você está tendo com o seu filho, com o seu paciente e com o seu aluno, que muitas vezes passa 12 horas dentro da escola? Que conexão você está tendo com ele? Pense nisso, crie essa conexão. Gente, que delícia estar aqui nesse momento com vocês. Eu amo esse nosso tempo, mas passa muito rápido. É que é muita coisa boa, né? E tudo que é bom vai passando. Obrigado por esse momento. Obrigado por vocês estarem aqui e porque eu sei que quem está aqui está preocupado com a sua criança, com a educação infantil da sua criança. Me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, Facebook, no meu site Conexão Criança e aqui no meu canal. Eu tenho outras aulas, outras conversas aí com vocês. Estejam sempre aqui. Vamos trocar essas informações. Vamos garantir um futuro saudável. Vamos garantir um futuro inspirador para as nossas crianças. Me segue, que eu te escuto. Fique aqui comigo. Todos os dias vamos estar aqui, sempre,
cada dia com um vídeo diferente. Clica aí, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Um lindo dia, uma linda noite para quem está começando, para quem está vendo a noite, para quem está começando a sua semana. Uma semana inspiradora, com muita amorosidade no processo de relacionamento dentro da nossa conexão com a nossa criança da educação infantil. Tchau, até o próximo vídeo.